que essa semana representa para o cristianismo e de tudo aquilo que o Senhor já nos deu e tem nos dado. Fica conosco, Senhor. Oh Deus poderoso, Pai, de poder, Senhor Jesus. Onde estaremos comemorando Páscoa, um novo período, Senhor, uma aliança eterna, institucional, onde Teu Espírito Ele terá a liberdade de falar aos nossos corações. Obrigado por falar conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar fazendo a leitura, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 22. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 22. Porque também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, e havendo-se lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as potestades. Bem, podemos assentar. Peço que, por favor, não se movimente. Eu estou vendo uma pregação e é verdade. Toda vez que Deus vai falar conosco, se eu levanto do meu lugar, além de eu me distrair, eu distraio quem está ouvindo. E a pessoa deixa de ouvir aquilo que Deus está falando por culpa de quem se levantou. Então, a não ser em caso extremo, fique à vontade, mas não senta em caso extremo, fique sentado. Tá? Amanhã nós vamos instituir na igreja, em dias que a igreja estiver mais cheia, que aqueles que tiverem sede, levante a mão, um diácono vai lá e atende a pessoa. Quando não está querendo dar anda, está feio demais. Um está falando, 3 andando, você falta de respeito, porque eu aprendi com os meus pais o seguinte: quando um fala, o outro presta atenção. Se você falar comigo e eu lhe virar as costas, vai ser uma tremenda falta de educação da minha parte. Imagine Deus falando e eu virar as costas para Deus. Então, eu aconselho, eu sei que aqui é muito quente, agora tem uma maneiradinha, mas eu aconselho que você traga sempre uma garrafinha. Enche de água no começo do culto, põe no seu pé, tem sede e toma água, sem necessidade de levantar. Mas caso não tenha uma garrafinha disponível, vai levantar a mão, alguém vai te atender. Alguém vai levar uma água, tá? E vai pegar o copinho de volta. Não deixe mais copinho. Toma água, deixar o copinho na cadeira. Nós não fazemos isso em casa. Na casa de Deus também, o que nós vamos fazer? Eu não tomo água em casa e coloco no canto do sofá. Eu tomo e jogo no lixo. Por que na casa de Deus é tudo jogado? Tudo bagunçado? Isso aqui é a casa de Deus, é onde Ele nos visita. Então Ele fala conosco. Mas vamos ter uma mensagem hoje do que Jesus, dos 3 dias da sua morte, o que Ele fez? Para que Jesus ficou lá no túmulo, deitadinhos, descansando um pouco, esperando a ressurreição. Qual foi a atitude de Jesus nesses 3 dias? Nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus, embora fisicamente morto, o seu espírito
estava vivificado para cumprir mais uma tarefa do plano de resgate. Que o plano de resgate não foi só para nos salvar, não foi só para trazer salvação aos vivos, mas tinha mais duas coisas que estavam inseridas nesse plano de resgate. Quando as pessoas falam que ele veio para os pecadores, ninguém fala por completo o porquê. Não é só para os vivos, para anunciar o Evangelho. Ele veio para fazer mais duas coisas: para justificar, primeiro, os salvos que morreram antes da vinda dele. Antes que ele viesse, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias, os profetas maiores ou menores, estavam mortos e não tinham o resgate garantido, porque eles morreram na lei. Eles estavam justificados, não salvos. Há uma grande diferença entre justificação e salvação. Justificação, tornado justo; salvação, liberta de tudo. Então eles ainda não estavam salvos, porque Jesus ainda não tinha vindo. E como Jesus veio e cumpriu a parte física, que foi nos alcançar pela morte e ressurreição, agora ele precisava cumprir a parte espiritual. E a parte espiritual que Cristo veio cumprir eram duas. A primeira delas, nós vemos aí quando o apóstolo Pedro ele diz no versículo 19, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No versículo 20, os que em outros tempos foram rebeldes quanto à bondade e longanimidade de Deus, que esperava que nos dias de Noé, que enquanto se preparava a arca, que aquele povo se arrependesse. E, no entanto, apenas 8 almas entraram dentro da arca, fora os animais. Olha como um animal é mais obediente do que um ser humano. Quando deu sinal para entrar, os animais entraram enfileirados na arca, enquanto o povo ficou tudo de fora, achando que era uma bobagem e uma besteira a construção de um barco em um lugar que nunca havia chovido. Até então não havia chovido na terra. Aquelas pessoas morreram todas pelo dilúvio. Não sei quantas milhões de pessoas morreram ali. Segundo o historiador, as pessoas em desespero começavam a arranhar a arca. E quando a arca parou, baixou a água, a arca parou, dava para ver língua presas ali. O desespero daquelas pessoas em querer entrar na arca, mas já estava fechada por fora. Nem Noé poderia abrir. Né? Então Jesus foi e ele prega para os espíritos em prisão. A Bíblia ela fala, tem uma versão que fala que ele pregou para os espíritos do inferno. O inferno, ele tem algumas traduções bíblicas. Uma tradução bíblica é Hades, que quer dizer lugar dos mortos. É lugar onde os mortos, justos ou não, iam depois da morte. É o lugar onde vão. Agora não, porque agora Jesus modificou isso. Mas o inferno era o lugar onde as almas iam. Então, eles estavam ali esperando por um acontecimento. Ninguém ali estava em sofrimento, ninguém ali estava gozando de um lugar. Estavam ali. Ali, eles estavam esperando que algo acontecesse, que algo aconteceria. Naquelas almas então saberiam por que estariam julgados e por que estavam justificados. Jesus não foi ali para salvar o pecador. Jesus não foi ali para dar uma nova chance para aquele povo que não quis entrar na arca. Jesus foi ali para dizer para eles: olha, agora eu estou aqui para dizer que foi inaugurado um novo tempo de graça. E vocês não fazem parte da graça, porque na lei vocês desobedeceram a Deus. Então ele, diferente de uma pregação que Jesus foi diante deles e disse: olha, vocês morreram sem salvação, mas eu estou aqui para dar uma oportunidade. Senão a Bíblia em Hebreus falaria: convém ao homem que morra uma única vez, vindo depois disso o juízo. Salvação em vida. É aqui nessa vida, é nessa terra. Eu disse que as pessoas, elas pensam assim: eu sou muito novo para aceitar Jesus. Uma semana atrás, duas moças, uma de 18 e uma de 17 anos,
estavam indo comemorar o emprego de uma, atravessando numa faixa de pedestre, um irresponsável em alta velocidade dele atropelou as duas e as duas morreram. Se não tem Jesus, estão perdidos. Se não tem Jesus, não aceitar Jesus em vida, agora não tem mais o que ser feito. Tá? Eram jovens, 17, 18 anos e morreram. Não é somente velho que morre. Não é somente doente que morre. Pessoas sãs também morrem. Um menino lá em Itapeva, né, tem 14 anos, o menino que morreu de infarto, jogando futebol. Morreu de infarto. Uma moça de 21 anos, AVC. Então nós precisamos nos atentar quanto à nossa vida, porque a nossa vida não vai para assim. E se Jesus veio, e essa semana nós comemoramos a morte, e amanhã a ressurreição do Senhor, foi para nos dar uma oportunidade de colocar a mão na consciência e analisar o risco que nós estamos correndo de morrer sem Ele. E morrer sem Jesus é morrer sem salvação. Morrer sem salvação é senha de estar na fila da esquerda no dia do julgamento final, onde nós vamos ouvir as seguintes palavras dele: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não conheço vocês. Vocês vão para o lago de fogo que é preparado para o diabo e seus anjos. Não era para vocês estarem lá, era para vocês irem para a eternidade, porque tem vida eterna e morte eterna. E essa morte eterna, ela é inevitável. Então Jesus veio para mudar esse ciclo. A nós vivos, Ele nos deu a oportunidade de aceitar. E aqueles que morreram antes dele? Será que Ele deixava lá? Seria injusto da parte de Deus que aquelas almas, aqueles pecadores rebeldes, não soubessem porque estariam sendo condenados. Como a lei era olho por olho, dente por dente, quem matou morre, quem errou é apedrejado, a graça mudou tudo isso. Então eles estariam condenados agora não pela lei, mas pela graça. Mas ao mesmo tempo havia naquele lugar os salvos, os justos, melhor dizendo. E Jesus foi naqueles justos, porque nós vamos ver uma passagem daqui para frente que diz que ele levou o cativo para o cativeiro. O que é o cativeiro? O cativeiro são as almas que foram justificadas pela lei e morreram justos. Agora eles teriam que ser salvos, não apenas justos. E Jesus não apenas justificou, mas também deu a eles o gozo da salvação, a plenitude da salvação. Então, queridos, o Hades tem Hades, Geena, Sheol, tudo isso são significados no inferno, porque na verdade o inferno não é um lugar de tormento. Tanto é que a Bíblia diz, não é um lugar de queimar, nada disso. É um lugar, é uma antessão. É um lugar onde os mortos sem Cristo ficam até serem julgados. Porque ninguém é condenado sem ser julgado. Não tem uma lei no Código Penal brasileiro que até ser julgado todo mundo é inocente, mesmo que aquela pessoa tenha sido ali, ela matou, sabe que é ela, mas enquanto ela não for julgada e condenada, ela não pode usar essa palavra. Quando ela não for julgada, ela não pode ser condenada. Ele é apenas réu, mas não condenado. Agora, a partir do momento que o juiz diz que ele é culpado, aí ele passa a ser condenado. Então Jesus, quando ele faz isso, ele desce nas regiões inferiores, na região dos mortos, do Geena, do Sheol, do Hades, e ele anuncia a todos o quê? Que ele é Senhor. Olha, eu morri fisicamente, mas eu já estou vencendo a morte. No terceiro dia eu vou ressurgir num corpo transformado. Então, como o Senhor da vida e da morte, eu estou dizendo para vocês, vocês estão condenados. Mas vocês estão condenados, primeiro por ingratidão de vocês, e segundo por rebeldia. Então eu estou dizendo, vocês estão condenados por rebelião. E vocês sabem que eu sou o Senhor. Senhor sobre a vida e Senhor sobre a morte. E aos justos ele disse, vocês estão absolvidos da culpa. Porque a partir de agora, na inauguração da graça, que vai ser amanhã, que seria no domingo, amanhã eu estou ressuscitando, na inauguração da graça,
eu quero dizer que vocês vão comigo. Eu vou levá-los comigo. E vou honrá-los pela minha morte e pela minha ressurreição. Então aqui, ele foi anunciar a todos que ele era Senhor. Por que ele tinha que anunciar que ele era Senhor? Porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, verso 9 e 10, a seguinte coisa: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, criaturas celestes, anjos, arcanjos, querubins, serafins, na terra, seres humanos, todos vão se dobrar diante de Jesus um dia. Quem não adora para a salvação vai adorar para a condenação. Adolf Hitler vai se dobrar e vai dizer: só o Senhor é Deus, e vai ser condenado ao lago de fogo. Stalin, Che Guevara e outros atrozes, Maduro, o coreano lá, todos vão ser condenados depois de dobrar o joelho e confessar o senhorio de Jesus, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra está falando das regiões dos mortos, onde ele desceu, porque só pode ser exaltado quem desce a mais profundo estado de derrota. Jesus foi a um lugar que ele não merecia estar. Então lá, quando ele pregou para aqueles que morreram em desobediência, é porque todos tinham que se dobrar. Mas como eu vou me dobrar a quem eu não conheço? Então, tanto na terra, no céu ou debaixo da terra, todos conhecem Jesus. Demônios conhecem Jesus. Os que morreram antes dele vir já sabem que vão ter que se dobrar a ele para ser condenado ou absolvido. E nós, seres humanos, temos a oportunidade de voluntariamente reconhecer o senhorio dele, para que não venhamos a reconhecer o senhorio dele no dia do juízo e sermos condenados por isso. Então aqui que é interessante, a combinação de línguas confessando e joelhos se dobrando, ela é uma credencial, ela credencia de que a ideia de uma submissão completa em Jesus, tanto pela palavra quanto pela ação, tanto pela palavra quanto pela ação, Jesus será exaltado, honrado e dignificado. Então, queridos, ele foi lá para isso, não foi salvar ninguém. Ele não foi salvar o pecador que estava ali antes dele vir. Não, Jesus foi para deixar claro. Vocês estão me vendo? Porque um dia todos vocês vão ter que se curvar e reconhecer que eu sou o Senhor, que eu venci, que eu sou poderoso. Então, a palavra, Ele é o Senhor, e a ação de se dobrar os joelhos, todos vão fazer isso. Todos que nasceram desde Adão até a última geração, anjos e demônios, vão ter que se curvar diante do senhorio daquele que morreu como cordeiro, mas que ressuscitou como leão, como um vencedor, como aquele que mudou a história de muitas pessoas. Né? Então a primeira coisa, pregar aos espíritos em prisão, os que estão debaixo da terra, para dizer a eles que um dia eles vão se dobrar. Levar o cativo do cativeiro, os santos justificados, e agora salvos pela obediência na lei, eles teriam a absolvição pela graça. E naquele dia, nós vamos vê-los na fila da direita, ali Josué, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, o profeta João Batista, que ele não pegou a morte e a ressurreição de Cristo, ele morreu antes disso acontecer. Todos os santos justificados vão estar à direita e vão ser chamados como mártires. Vinde benditos de meu Pai, entre no reino que é de vocês. Vocês estão no reino que eu preparei e deixei claro em João 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria: estou indo preparar o seu lugar para que você more comigo. Por isso a necessidade nessa terra
de se consertar tudo que está errado, meu irmão. De se consertar a vida. Vida conjugal, vida financeira. Porque nós vamos ser julgados. Olha só, eu já disse isso aqui, mas eu vou dizer de novo. Nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos. Aquilo que pensamos, só pensei, nós vamos ser julgados por isso. Nós vamos ser julgados pelos nossos olhares. O que nós olhamos e desejamos, nós seremos julgados por isso. Nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Nós vamos ser julgados pelo que ouvimos. E nós vamos ser julgados pelos nossos sentimentos. É fácil ser salvo? Não. É impossível ser salvo à vista humana. Mas por que nós vamos ser salvos? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pecou, confesse o pecado. Se arrependa dele e não cometa outra vez. Você pode pecar amanhã em outra área, mas não repita pecado. Porque a repetição de pecados simboliza que eu não estou preocupado em deixá-lo para lá, mas eu estou apenas ouvindo e não obedecendo. E a segunda coisa que ele fez, Efésios capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10, também o apóstolo Paulo dizendo: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso, ele subiu. Que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Mais uma vez está dizendo, aquele que desceu nas regiões inferiores. Só que Jesus tinha uma outra coisa a fazer. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Esse é 8 ou 18? É 18. 18? 18 ou 18? Não, 18. Tem 18, né? É isso aí mesmo. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus está dizendo: eu tenho a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Que autoridade é essa? O que ele está dizendo? O diabo detinha uma chave na mão dele que foi dada pelo ser humano. Que chave é essa que estava na mão do diabo, que precisava ser tirada dele e devolvida através de Cristo? Esta chave chama-se vida eterna. Adão pecou, nós perdemos a vida eterna. Todos estavam condenados. Pedro diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Um a um, não há um justo sequer. Todos pecaram. Nós perdemos a vida eterna. Quando Jesus ele morre, e antes dele ressuscitar, ele cumpre isso, ele já sobe. Ele não foi no inferno, ele não tomou nada da mão do diabo. O diabo teve que abrir mão, porque já não mais pertencia a ele. Jesus sobe e diz assim: agora eu tenho chave. Eu devolvo a vocês o direito da vida eterna. Eu devolvo a vocês o direito que vocês têm de vir estar aqui comigo, porque a chave que o diabo detinha, que Adão entregou a ele, o novo Adão, o Adão que venceu tudo que precisava vencer, agora ele está dizendo: eu salvei a humanidade. E a humanidade só não vai para a vida eterna se não quiser, se não desejar, porque aqui está a chave da minha vitória e da sua vitória. Então, a sua morte e ressurreição deu vitória sobre a morte, sobre o diabo e sobre o tormento eterno. A autoridade que Satanás achava ser sua, por direito, porque quando nós pecamos, nós convidamos o diabo para destruir a nossa vida. Quando eu peco, ele tem direito, porque eu tenho o direito dele me destruir pelo meu pecado. Foi o pecado que eu cometi. Pecado é legalidade para que a sua vida seja destruída.
Todo pecado traz uma legalidade de destruição para a nossa vida. Cada palavrão que se fala aproxima-se um demônio da pessoa. E esse demônio destrói a pessoa, destrói sua felicidade, destrói sua paz. Por isso Jesus disse que o homem vai dar conta de toda a palavra torpe que sai da sua boca, torpe e distorcida. Calúnia, fofoca, mentira, difamação, toda palavra que sai da minha boca, elas vão ter que ser prestadas contas. Puxa vida, pastor, mas eu já falei tanta coisa. Ainda dá tempo de se arrepender e apagar a página dessas palavras e começar a escrever de novo um livro com palavras de bondade, de benéfice, palavras que levam pessoas e edificam pessoas. Então agora essa legalidade é tirada, porque como um homem deu a legalidade pelo pecado, outro homem tirou a legalidade pela obediência. Jesus foi o segundo Adão, um homem perfeito, que nos fez vivos, salvos, para nos abençoar. O que Adão perdeu no Éden, Cristo conquistou na cruz. O que Adão deixou para lá, escapou dele no Éden, na cruz, Jesus pegou de volta e nos deu como herança, se quisermos. Porque ninguém é obrigado a querer a vida eterna. Mas quem não quer a vida eterna, escolhe a morte eterna. Só há dois caminhos, o próprio Jesus disse. Se eu não aceito Jesus como Salvador, eu estou aceitando o diabo como companhia. Não, mas eu não aceitei o diabo. Se não aceita Jesus, diretamente já está dizendo para o diabo, eu não quero Jesus. E ele disse, se você não quer Jesus, só tem eu. Teu caminho. Ou sou eu ou Jesus. Você não quer Jesus? Então não tem meio termo. Você não quer Jesus, você me pertence. E Jesus acabou com isso. Hoje é só declarar que Jesus é o Senhor, confessá-lo, aceitá-lo e viver uma nova vida. Foi isso que ele foi fazer nas regiões inferiores. Foi anunciar que todos vão se dobrar diante dele. Nós estamos ouvindo isso desde que entramos numa igreja. E nós vamos ter que nos dobrar. Tem gente que não se dobra por nada. Tem gente que nunca se dobrou, nunca colocou os joelhos no chão para fazer uma oração. Naquele dia vai se dobrar. Vai se dobrar e que seja para salvação. Porque para se dobrar e ser condenado vai ser a pior coisa que já existiu na vida de um ser humano. Eu confesso que o Senhor eu confesso que tu és Senhor, mas eu não vou te salvar, porque você já aceitou a condenação. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre do trono branco, do tribunal, onde cada ser humano vai comparecer um a um, e a sua vida, como um filme, vai ser passada diante dos olhos dele. Já imaginou a vergonha naquele dia diante de Jesus e dos anjos? Jesus, meu, tem gente que vai ser pego em cada posição. Tem gente que vai ser pego, traído, vai aparecer lá. Tem gente que vai ser, que roubou, ninguém viu, aquele dia vai aparecer lá. Aquele dia vai ser posto tudo que nós vivemos. Toda a nossa vida será exposta diante dos anjos e diante de Cristo. Só que vergonha, Jesus olhando, falando naquele dia, naquele motel, naquela posição, diante de Jesus, num telão dimensional, e não é uma televisão de 80 polegadas, não. É um telão que vai ser visto por todos, todo o céu será ocupado por esse telão. E eu creio que todos nós vamos ver, porque nós vamos estar sendo esse julgamento naquele dia. Vai ser o dia da vergonha. O dia da vergonha, daquela conversa na mesa, falando mal do vizinho, falando mal da igreja, falando mal até mesmo dos pais. Naquele dia vai ser audível para todo mundo ouvir, e não vai ter como dizer que não era, que eu não fui eu.
Naquele dia vai ter a pregação que você ouviu na igreja dizendo: sexo no namoro é pecado. E namorava e fazia sexo. Naquele dia você vai mostrar a pregação e vai mostrar o ato de muitos jovens da igreja pego em libertinagem em terreno baldio, pego em libertinagem em construção, em casas em construção, meio do mato, motel. Aquele dia vai ser o dia da vergonha, mas vai ser o dia da glorificação para muita gente, porque naquele dia a nossa vida, ela vai mostrar a partir do nosso batismo, que depois do seu batismo, a sua vida seja diferente do que foi antes dele, porque a Bíblia diz que os que estão em Cristo são justificados por Cristo. Nós não passaremos pelo tribunal do ímpio, porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Que obras são essas? Quando eu cantei na igreja? Não, as almas que você ganhou e cuidou delas para que elas não desviassem. É obrigação nossa ganhar almas para Jesus, porque nós vamos dar conta dela, não para condenação, mas para galardão. Por que uns terão galardão e outros não, se no céu todo mundo é igual? Todo mundo igual, segundo que abriu mão nessa terra. Eu não abro mão de nada em prol ao rei nessa terra. Naquele dia, no julgamento, eu estou só. É igual um sorriso sem dente. É um sorriso, não é? Mas não falta alguma coisa? Um sorriso sem dente é algo sem graça. Então, naquele dia vai ser a mesma coisa. Você está só. Entra aí. Aí nós vamos passar o irmão com aquele galardão. Um dia eu preguei isso assim, eu acho que é simbólico, né? Ninguém vai querer se mostrar por isso, mas vai ser destaque, passou empurrando um pneu de trator. Isso aqui são as obras do galardão. E o outro lá, sem nada na mão, que ia falar assim: poxa, eu podia ter produzido mais, eu podia ter feito mais. Porque a vida não é uma festa, Deus. A vida não é só curtição. Eu achava que a vida era só curtição até que vieram as duas overdoses. A vida não é só curtição. E a vida não acaba com a morte. Tem gente que fala: a vida é curta, vamos curtir. Não, a vida não é curta. A vida é eterna. É curta neste plano, mas aquilo que a essência que faz essa casca se mover, chamado espírito, é eterno. E não é o corpo que vai ser julgado, é o espírito. E hoje eu estou aqui para dizer que Jesus não toma o culpado por inocente, tanto é que ele foi avisar lá, ele foi lá na região dos mortos dizer: vocês são culpados, não vai mudar nada, vocês são culpados. Só que agora vocês são culpados, vão ter que dobrar os joelhos, vão ter que confessar meu senhorio e vão ser condenados. Mas se não, naquele dia, se Jesus não fizesse isso, seria injusto. Como aqueles que morreram antes dele, como é que saberiam quem é? Então ele já deixou bem claro: vocês são culpados, por escolha de vocês. Mas mesmo culpados, a boca de vocês vai dizer, mesmo não querendo. Essas pessoas que hoje em dia dizem: eu odeio a igreja, eu sou ateu, naquele dia vai abrir a boca e dizer: só o Senhor é Deus. É Deus. E vai ser condenado. Se eles vão abrir a boca e dizer só o Senhor é Deus, imagine nós, que temos prazer em dizer só o Senhor é Deus. Naquele dia nós vamos falar com gosto, só o Senhor é Deus, e vamos entrar na cidade santa, e lá não haverá mais dor, mais morte, lá não haverá mais enfermidade, lá não haverá mais traição, lá não haverá mais deficiência nenhuma, porque todos serão iguais diante de Deus. Um corpo transformado, glorificado por toda a eternidade, e o diabo não mais existirá. Então esforça-te para entrar. Dia 27, domingo que vem, nós temos um batismo. Nós temos 2 almas para esse batismo. Era uma, agora são 2. Sabe quem falta? Você que ainda não aceitou Jesus. Acha que vai viver eternamente?
Ninguém vai. Mas eu sou novo. Novo ou velho, precisa garantir a sua salvação. Dia 27 é o seu dia. Isso aqui vai estar sendo aberto, ó. E nós vamos matar o velho homem ali. Junte-se as duas pessoas e garanta a sua entrada no sangue. A igreja do Evangelho Quadrangular, ela dá a possibilidade da pessoa decidir por Jesus a partir dos seus 11 anos de idade. Em 10 anos eu passei pelas águas. Isso em 1985. 95, 2005, 2015, 40 anos. Que eu passei pelas águas do Batu. 10 anos de idade. Não, 12 anos de idade. 12 para 13 anos. Eu aceitei Jesus. 40 anos depois aqui estou, pela misericórdia dele, para dizer que não tem mais volta. Só de ministério 24 anos. Metade da minha vida eu passei no ministério. Não tem mais volta. Viver com Jesus é sorrir. Mesmo quando tudo diz não. Isso é um hino muito antigo, um coro muito antigo. Viver com Jesus é sorrir. Viver com Jesus é cantar. É sentir o prazer de chegar. Mesmo quando se tem de partir. É sentir o prazer de chegar. Mesmo quando se tem de partir. Viver com Jesus é sorrir. Vale a pena deixar churrasco. Tem gente que parece que tem lombriga. Pode ver um churrasco. Deve ser bicho. Verme. Não é possível. Falou em churrasco, os vermes já são horrorosos. Come até a alma. Misericórdia. Quer ver como tem verme mesmo? Foi só um prometer que ia comer picanha, o povo tudo botou. Ele não comeu verme. Agora eu quero perguntar, quem comeu picanha? Eu comi. Miojo de picanha. Foi só falar em churrasco que está lá. E no ano que vem, se falar de novo, põe de novo. Misericórdia, gente. No ano que vem, pelo amor de Deus, vamos fazer a coisa certa aqui. Quem fez errado dessa vez aprendeu a lição. Se alguém falar que está bom o Brasil, é mentiroso. Eu tenho pena dessa geração de jovens aí e adolescentes. Se continuar assim, eles não terão futuro nenhum, porque as empresas vão embora dessa forma. Vamos recuperar o nosso Brasil. Como nós recuperamos o nosso Brasil? Orando por ele. Mas como que eu vou orar pela minha pátria se eu não tenho Jesus como meu Salvador? Né? Então, não sei se você vai comer picanha. Se comer picanha, come carne bonita. Não comeram picanha. E nem aquele outro, né? O pé canho. Que até o pé do frango está caro. Né? O outro, misericórdia. Só Jesus. Então, voltando aqui agora ao que interessa, garanta a sua salvação. Garanta a sua salvação. Nós viemos aqui para anunciar que, mesmo que não tenhamos sucesso financeiro, mesmo que a nossa enfermidade nos leve à morte, mesmo que todos os seus sonhos não aconteçam, porque Deus não prometeu nada disso, e nem prometeu que no final vai dar certo. Vai dar certo se aquele dia nosso nome estiver escrito no livro da vida. Mas Ele prometeu que, se você quiser e ouvir, Ele te leva a comer da árvore da vida. Então pense nisso, certo? Ontem nós estávamos falando da cruz, né? Eu falei para a pastora, uma coisa interessante, do nada mesmo. Eu procurei na minha mão, não tinha nada, mas 2 gotinhas de sangue e uns pingados de sangue apareceram no papel. Quando nós estávamos falando do sangue de Jesus derramado por nós. Eu fiquei encapifado, eu procurei, eu disse, não é possível, acho que eu machuquei alguma coisa. E não tinha nada. Não tinha machucado nenhum. Eu creio que nesses dias Deus está modificando o nosso interior.
E amanhã, quando nós falarmos da ressurreição, nós vamos acordar para ressuscitar com eles uma vida de bênção, de paz e de graça. Amém? Então Deus abençoe. Mensagem é curta, não é muito longa não. Pode pagar aqueles que estão aí. Nós vamos fazer essa parte agora. Deus abençoe todos. A irmã Célia falou que ela vai estar batizando. Ô, Glória! Já que sarou, né, Davi? Já. Amém.